Livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Geografia do 9º ano, cujo tema é Globalização e Organizações Governamentais e Não Governamentais Internacionais. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira. Sejam bem-vindos! Para a nossa aula de hoje, trago novamente o nosso livro de Geografia do 9º ano, para chamar a atenção da necessidade do estudo de nossa disciplina. É importante que você utilize o seu livro didático, seja para leitura, resolução de atividades, elaboração de resumo, forma de consulta. Ele é o seu grande apoio para o estudo de nossa disciplina. Para começar nossa aula de hoje, vamos começar falando sobre globalização e organizações governamentais internacionais. Para isso, trouxe alguns questionamentos para o início da aula. Primeiro, o que são organizações internacionais? Você conhece alguma organização internacional? Segundo, o que são organizações governamentais internacionais? Olha que aqui não é só uma organização internacional, é uma organização governamental internacional. Qual a importância dessas organizações no mundo de hoje? Será que você saberia responder alguma dessas questões? Se não sabe, tudo bem, o importante é se questionar. Vamos lá! Para começar essa discussão, eu trouxe 3 notícias de jornais. A primeira notícia, aqui no slide, ela informa: 4 grandes organizações internacionais pedem igualdade nas vacinas. Apelo é da OMS, OMC, FMI e Banco Mundial. Essa primeira notícia foi retirada do jornal Primeira Página. Pessoal, por essa notícia, vocês já ouviram falar de OMC, Organização Mundial do Comércio, OMS, Organização Mundial da Saúde, FMI, Fundo Monetário Internacional? E já ouviram falar do Banco Mundial? Segunda notícia. OIT publica novo relatório sobre o impacto da pandemia nos empregos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o equivalente a 135 milhões de empregos foram perdidos no primeiro semestre, mas o pior está por vir. Vocês sabem o que é a Organização Internacional do Trabalho? Ela se dedica a discutir que problemas? Por que o jornal faz tanto apelo a uma informação da Organização Internacional do Trabalho? Essa notícia é do jornal Exame. Por fim, a última notícia que eu trouxe. MSF intensifica a atuação para aliviar sistema de saúde do Peru. Vocês entenderam alguma coisa? O que é MSF? MSF é a sigla de Médicos Sem Fronteira. Pessoal, por que os Médicos Sem Fronteiras estão falando isso? Por que eles estão chamando a atenção da gente desse tema? O que é o MSF? Essa notícia ela foi retirada do site da ONG Médicos Sem Fronteiras. Bem, pessoal, por que os jornais dão tanta atenção para essas organizações internacionais? Por que elas aparecem tanto no jornal? Vamos estudar mais sobre isso? Primeiro, a gente tem que localizar do contexto que nós estamos falando. Nós, desde o começo das nossas primeiras aulas, nós viemos falando sobre a globalização. E aí nós sabemos que a globalização ela intensifica as relações entre as nações, os países no mundo. No contexto da globalização, cada vez mais se torna importante a ação das organizações internacionais. E o que é uma organização internacional? Organizações voltadas para a cooperação internacional em temas que requerem soluções que sejam tomadas por mais de um país, como problemas ambientais, crises econômicas e guerras, ajuda humanitária. Essas são as organizações internacionais. Elas são organizações que compreendem, abrangem países, pessoas de várias partes do mundo, de vários países. E elas estão geralmente preocupadas com temas que só podem ser resolvidos por mais de uma nação, por 2 nações, 3 nações, 4 nações. Problemas que envolvem vários países, como esses problemas que eu acabo de relatar.
As organizações internacionais, elas são de dois tipos. A primeira são as organizações governamentais. Por que governamentais? Porque elas são compostas por países, organizações governamentais. Mas existem outro tipo de organizações, que são as organizações não governamentais, chamadas de ONGs. São compostas por pessoas, certo? Estamos começando a entender? Vamos para o próximo slide, para entender melhor do que eu estou falando. Vamos começar aqui com a mais importante das organizações, uma das mais importantes, que são as organizações governamentais internacionais. O que são as organizações governamentais internacionais? Elas são voltadas para a cooperação internacional entre países, ou seja, para reunir os diversos países, os representantes de diversas nações e conversar, dialogar sobre problemas internacionais. Elas são governamentais internacionais porque só pode participar países, nações. Não pode participar indivíduos, particularmente. Quem participa são países como Brasil, Argentina, Uruguai, Canadá, França. Outra questão importante para entender as organizações governamentais internacionais é que elas podem ser regionais ou internacionais. Aqui nós vamos dar atenção à principal e maior organização governamental internacional, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, que inclusive eu trago aqui a imagem da bandeira da ONU em nosso slide. Então essa é a bandeira da ONU, Organização das Nações Unidas. Vamos estudar um pouquinho mais de organizações governamentais internacionais a partir da principal organização governamental internacional do dia de hoje. Quem é ela? A ONU. O que é a ONU? Pessoal, a ONU foi criada após a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Antes da ONU, existiu outra organização internacional, que era a Liga das Nações. Ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial causou um trauma enorme na humanidade, grande prejuízo material e humano. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os países vitoriosos eles tiveram a ideia de construir uma organização internacional para evitar a Segunda Guerra. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Logo após a Segunda Guerra Mundial, os 5 principais países vencedores da Segunda Guerra Mundial fizeram uma reunião e decidiram criar a ONU, a Organização das Nações Unidas. Qual é o pilar fundacional da ONU? Trabalhar pela paz. Foi para isso que a ONU foi criada. Depois da Segunda Guerra Mundial, o objetivo dela é evitar a Terceira Guerra Mundial. Porque um terceiro conflito mundial pode levar, com certeza, ao fim do planeta Terra como nós conhecemos ele hoje. Então a ONU foi criada para garantir a paz no mundo. Posteriormente, consequentemente, ela assumiu outro compromisso. Além de garantir a paz entre as nações, por via de meios diplomáticos, da negociação e não da guerra, ela também assumiu um compromisso do desenvolvimento mundial. Vamos lembrar das nossas últimas aulas que desenvolvimento não é a mesma coisa que crescimento. Desenvolvimento requer a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por fim, outra característica da ONU é incentivar a cooperação entre os países, seja econômica, cultural, social, médica, em todos os problemas que envolvem as nações. E aqui eu trago a imagem da ONU com uma outra bandeira sobreposta, que é a bandeira do Brasil, porque o Brasil também faz parte da Organização das Nações Unidas. Um pouquinho mais sobre a Organização das Nações Unidas, o nosso livro didático dedica 4 páginas para falar sobre isso, 3 páginas, 4 para falar sobre esse assunto. A Organização das Nações Unidas ela tem uma estrutura, uma organização, que é composta pela Assembleia Geral, Conselho de Segurança Econômico e Social, Tribunal Internacional de Justiça e o Secretariado da ONU. Essas partes compõem a ONU, é a estrutura da ONU. E nós vamos estudar cada uma dessas estruturas agora, parte por parte. A primeira estrutura da ONU, de acordo com o site oficial da ONU. Essas informações foram retiradas do livro de vocês. Comparei o livro didático com o site da ONU e fiz essa resenha, esse resumo dessas ideias.
A Assembleia Geral da ONU é um órgão deliberativo, político e representativo. O que quer dizer isso? Ele é um órgão deliberativo porque ele delibera, cada nação, cada país envia um representante. Ele é político porque as discussões são políticas, é discussão sobre economia, saúde, medicina e vários problemas. E o Conselho da ONU também é um órgão representativo. Por quê? Porque nele tem representantes das várias nações que compõem a ONU, que são exatamente hoje 193 Estados-membros que compõem as Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU ela é coordenada por um presidente, que ele é eleito anualmente. Todo ano, a Assembleia Geral da ONU elege um presidente. E o que a Assembleia Geral da ONU discute? Questões sobre a paz, segurança, admissão de novos membros, questões orçamentárias, todas essas questões que estão envolvidas com as relações internacionais dos seres humanos. Para frisar o que é e onde funciona a Assembleia Geral da ONU, eu trouxe essa imagem de onde ocorrem as reuniões, as assembleias da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Outro órgão que faz parte da ONU é o Conselho de Segurança da ONU. Eu coloquei ele aqui depois da Assembleia Geral da ONU porque ele aparece nessa sequência no site da ONU. Mas muitos políticos, sociólogos, dizem que é esse o principal órgão da ONU. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU ele foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, pelos 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Foram esses 5 países que estão nessa bandeira aqui que eu trouxe no slide. Vamos para a bandeira? Então, nós nesse slide, nessa imagem, nós temos a bandeira da ONU ladeada ao lado de bandeiras de 5 países. Acima da bandeira da ONU está a bandeira do Reino Unido. É essa bandeira do Reino Unido. O Reino Unido é composto por Inglaterra, Irlanda e Escócia. Juntando todos eles três, se chama de Reino Unido. À direita da bandeira da ONU e à direita de você que está sentado, nós temos a bandeira dos Estados Unidos. Abaixo da bandeira da ONU, mais abaixo da bandeira dos Estados Unidos, nós temos a bandeira da Rússia. Bem, a Rússia não foi diretamente vencedora da Segunda Guerra Mundial. Na época, o que existia era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Só que com a dissolução da União Soviética, a cadeira da ONU ficou com a nação mais forte da União Soviética, que era a Rússia. Então, à sua direita, abaixo da bandeira dos Estados Unidos, nós temos a bandeira da Rússia. À sua esquerda, abaixo da bandeira da ONU, nós temos a bandeira da França. E à sua esquerda, e à esquerda da bandeira da ONU, nós temos a bandeira da China. Pessoal, esses foram os 5 países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Novamente, Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, hoje representado pela Rússia, França e China. Justamente por isso, foram eles que fundaram a ONU. E qual era a principal missão da ONU? A responsabilidade da ONU é a manutenção da paz e segurança entre as nações. Essa é a tarefa do Conselho de Segurança da ONU. Ele opina e ele decide sobre questões que envolvem conflitos internacionais. E o pessoal, se diz muito que são esses 5 membros que têm o controle da ONU, porque eles têm uma coisa que nós chamamos de direito de veto, direito de vetar qualquer discussão nas Nações Unidas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que qualquer decisão só pode ser tomada se todos os 5 concordarem com a decisão. Então a ONU só pode tomar uma decisão se os 5 países concordarem. Se algum deles discordar, a decisão não pode ser tomada e a ONU não pode fazer nada. Isso nós chamamos de direito de veto. Então, esses 5 países têm o direito de vetar qualquer decisão na ONU. Então, eles têm o poder na ONU. Além desses 5 países, o Conselho de Segurança ele é composto por mais 10 membros, que são membros rotativos. Eles não são permanentes. Os 5 permanentes são os fundadores da ONU. E esse Conselho de Segurança ele tem um presidente que é eleito todo mês. Mensalmente é eleito o presidente do Conselho de Segurança da ONU. Outro órgão da Organização das Nações Unidas é o Conselho Econômico e Social. O Conselho Econômico e Social é um órgão de coordenação
revisão de políticas, diálogo sobre políticas e recomendações sobre questões econômicas, sociais e ambientais. Esse é o Conselho Econômico e Social. Ele está envolvido diretamente em discutir políticas públicas de saúde, meio ambiente, economia. Além disso, ele está responsável em discutir e desenvolver um pensamento inovador que foi produto da Organização das Nações Unidas, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É a ideia de que o ser humano pode e deve explorar a natureza para garantir as nossas necessidades de hoje, mas o ser humano não pode destruir a natureza de forma com que nossos filhos, netos, bisnetos não tenham mais condições de viver no planeta Terra. Então a gente tem que usar a natureza, sim, mas a gente tem que usar de forma responsável e garantir que no futuro nossos filhos e nossos netos também tenham condições de viver com dignidade e num ambiente bom no planeta Terra. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável, desenvolvida pelo Conselho Econômico e Social da ONU, de forma simplificada, é claro. Outro órgão das Nações Unidas é o Tribunal Internacional de Justiça, órgão da ONU. Ele é um órgão judicial das Nações Unidas. O objetivo dele é resolver, de acordo com o direito internacional, as controvérsias jurídicas submetidas a ele. Então é tipo um tribunal de justiça da Organização das Nações Unidas. E eu trago aqui para vocês a imagem da Corte Internacional de Justiça da Organização das Nações Unidas. Outro órgão da ONU é o Secretariado da ONU. Ele é composto pelo secretário-geral e dezenas de milhares de funcionários da ONU. Ou seja, pessoal, o secretariado da ONU ele é responsável por encaminhar as decisões da ONU. É o corpo administrativo que gere e que conduz as decisões, garante que as decisões da ONU sejam aplicadas. Eles realizam o trabalho diário dentro da ONU. Eu não consegui nenhuma imagem do secretariado da ONU. Por isso eu trouxe essa imagem aqui de estudantes que foram selecionados pela ONU para trabalhar na Organização das Nações Unidas, né? Eu trouxe essa imagem, esse pessoal novo, né, e muito disposto, que foi selecionado para trabalhar pela ONU. Além dos órgãos da ONU, que fazem com que ela funcione, a ONU desenvolve uma grande gama de iniciativas em várias áreas, através das agências, programas e fundos da ONU. Quem são esses órgãos? Eles desenvolvem ações em diversas áreas, como saúde, educação, defesa dos direitos, meio ambiente e outros. Quem são esses órgãos? Eu trouxe a imagem da bandeira de algum desses órgãos. Primeiro, o Banco Mundial, que é um banco internacional criado pela ONU, que financia, oferece empréstimos para os países, geralmente países pobres. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, que está em evidência hoje, no contexto da pandemia, responsável por coordenar e tentar garantir a cooperação entre as nações para o combate à pandemia contra a Covid. Nós temos também o Fundo Monetário Internacional, essa imagem abaixo da imagem do Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional é um órgão que está preocupado com a gestão dos recursos internacionais. Ele é um órgão financeiro. Finanças tem a ver com a gestão de recursos. E a ONU tem várias outras iniciativas. Tem o UNICEF, voltado para a infância. Tem a FAO, voltada para o combate à miséria e à fome no mundo. E vários outros órgãos que vocês podem ter mais informações no livro didático de vocês. Bem, já falamos sobre as organizações governamentais internacionais. Agora vamos falar um pouquinho sobre as organizações não governamentais internacionais. Trouxe algumas questões para isso. Primeiro, você já ouviu falar sobre organizações não governamentais ou ONGs? Já ouviu falar sobre ONGs? Para você, o que é uma ONG? Dê um exemplo de uma ONG. Você pode dar? Quais são os campos de atuação das ONGs? Você saberia dizer? Respondeu alguma dessas questões? Não? Então vamos explicar um pouquinho. O que são as organizações não governamentais internacionais ou ONGs? Primeiro, são instituições civis com preocupações e práticas sociais. O que é uma instituição civil? Nela, quem compõe a ONG não é um país. Quem compõe a organização não governamental são pessoas, indivíduos, que têm preocupações com problemas sociais. Podem ser diversos problemas sociais.
As ONGs não têm fins lucrativos, elas não podem ter fins lucrativos. E geralmente elas realizam serviços em lugares e situações que os governos são poucos presentes. Eu trouxe para vocês a imagem de 3 organizações não governamentais que está no livro didático de vocês. A primeira é a Anistia Internacional. A Anistia Internacional, ela trabalha com os direitos políticos. Quais são os direitos políticos da pessoa humana? Direito de votar e ser votado, de exprimir livremente a sua opinião sem ser perseguido por isso, que nós chamamos de direitos políticos. E é nesse campo que trabalha a Anistia Internacional. A outra instituição que está abaixo da Anistia Internacional, nesse slide, é a Oxfam. A Oxfam se dedica ao combate à miséria e à desigualdade social. E a terceira instituição, a terceira ONG, que aparece nesta imagem, é o Greenpeace. O Greenpeace trabalha, atua em questões voltadas para o meio ambiente. Essas instituições, as organizações não governamentais, geralmente elas são financiadas por governos, empresas e doações individuais. Não tem uma regra. Tem instituição que aceita a doação de governo, tem instituição que não aceita. Tem instituição que aceita a doação de empresa, tem instituição que não aceita. Tem instituição ONG que só aceita de indivíduos, doação. Isso varia com a carta de intenções e o estatuto de cada uma dessas instituições. Essas instituições trabalham com voluntários, pessoas que se voluntariam para trabalhar nelas e lutar pela bandeira, né, de cada uma delas, pelas questões que cada uma trata. Por fim, essas instituições elas estão muito no noticiário porque elas costumam a denúncia de várias violações dos direitos das pessoas. Seja violações de direitos políticos, liberdade política, perseguição, seja de violações de direitos como saúde e educação, ou no que diz respeito ao meio ambiente. Então elas se destacam muito na denúncia de violações de direitos no Brasil e no mundo. Bem, pessoal, por fim, o processo da globalização ele intensificou as relações internacionais e influenciou o surgimento de um maior número de organizações voltadas para a cooperação internacional. Problemas ambientais, crises econômicas e guerras requerem soluções que sejam tomadas por mais de um país. Nesses contextos, são criadas as organizações internacionais. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.